Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. E rezemos neste dia com esta oração no dia da memória de São Boaventura. Oremos, concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que celebrando hoje a memória de São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos a sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou então a censurar as cidades, onde tinha realizado a maior parte dos seus milagres por não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque os seus milagres realizados entre vós tivessem sido realizados em Tiro e em Sidônia, de há muito teriam feito penitência no saco e na cinza. Aliás, digo-vos eu, haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, julga que serás exaltada até ao céu? Serás precipitada no inferno. Porque se os milagres que em ti se realizaram tivessem sido feitos em Sodoma, ela ainda hoje subsistiria. Aliás, digo-vos eu, haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor e a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, o texto que acabamos de ouvir desperta em nós, sob maneira, a nossa atenção sobre temas que hoje parecem fora de moda na pregação, na catequese, na reflexão teológica, mas que estão presentes na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério da Igreja, e estão presentes esses temas. E, portanto, hoje o Senhor quer fazer os seus discípulos, que somos nós, refletirmos sobre esta temática, sobre estes temas importantes da nossa fé. E o Senhor começa por mostrar que a sua ação missionária, ou seja, a ação missionária do Senhor, foi realizada para converter os corações. O Senhor realizou obras através das suas palavras e ações. O Senhor fez milagres, mas tudo isto tinha uma única finalidade: converter, levar a multidão a acreditar e a perceber e a compreender, a intuir e a guardar no coração que Jesus era o Senhor, que Jesus é o Senhor, o Curios, o El Shaddai, o Pantocrator. Ele é o Senhor. E, portanto, é curioso que aonde Jesus realizou a maior parte do seu ministério, aonde Jesus mais passou o tempo da sua ação missionária, é exatamente ali onde ele encontra uma grande resistência do ponto de vista da fé. Ou seja, eles resistem à ação de Jesus, à ação do Espírito Santo. Eles resistem, não aceitam, não estão abertos àquilo que é o ensinamento de Jesus, as propostas do Senhor. E isso faz-nos refletir. E Jesus coloca então dois exemplos, ou seja, um que é Sodoma e
e primeiro Tiro e Sidónia, duas cidades pagãs, ou maioritariamente pagãs, onde Jesus passou muito casualmente. E Jesus mostra que se estas duas cidades, Tiro e Sidónia, tivessem experimentado a ação de Deus, se teriam convertido. Do outro lado, mostra uma cidade do Antigo Testamento, a cidade que é símbolo da perversidade, da promiscuidade, do pecado, do afastamento do homem em relação a Deus. E Jesus dá o mesmo exemplo, que se tivessem realizado milagres neste lugar, se a ação de Deus tivesse concretizado neste lugar, ou seja, estes lugares teriam convertido muito mais que Cafarnaum e arredores, onde o Senhor realizou a sua ação missionária. Meu irmão e minha irmã, este mesmo texto, que por um lado mostra, por um primeiro momento, ou num primeiro momento, mostra que a ação de Jesus deve levar à conversão, por outro lado, e por último e não menos importante, faz-nos perceber que existe o dia do juízo final, dia de ira, o dia da ira do Senhor, como diz o profeta Amós no capítulo 5, versículo 18, o dia da ira do Senhor. Muitos teólogos e alguns, inclusive sacerdotes, aqui em tempos eu trouxe um sacerdote português que negava a existência do inferno, do purgatório, do juízo final, e defendia inclusive a ideia de que este pensamento devia ser reformulado. Meu irmão e minha irmã, estas heresias não são novas, são do passado, estão lá bem atrás no princípio. Mas a verdade é que eu não sou o critério e eu faço questão sempre de sublinhar esta verdade. O Padre Miguel não é o critério da verdade, o Bispo não é o critério da verdade. O critério da verdade é a palavra do Senhor e é o magistério da Igreja. Tivemos, infelizmente, na história, bispos que se perderam, sabemos, da história da Igreja. E bem recentemente, também temos exemplos, casos concretos. Mas a verdade é que a palavra é sempre a mesma. A tradição da Igreja, ou seja, o magistério paterino, é realmente uma fonte. O catecismo, os catecismos, se quisermos, o catecismo da vida cristã, o catecismo de São Pio X, o catecismo da Igreja Católica, o mais recente, todos os catecismos são da Igreja Católica, nessa linha, não é? Mas a verdade é esta, meu irmão e minha irmã. O juízo final, o catecismo retrata, a palavra de Deus é peremptória nesse sentido, ensina-nos de maneira clara, e a leitura do Evangelho deste dia nos diz muito claro: haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Ou seja, haverá o juízo. O que é o juízo? É estar diante de Deus com as próprias obras e através das próprias obras, ou seja, e por meio das próprias obras, seguiremos o curso da nossa vida eterna. Ou seja, a vida eterna depende daquilo que foi a construção da nossa vida durante a nossa vida terrena. Portanto, meu irmão e minha irmã, continuamos com o Senhor, que Ele é claro naquilo que diz, e censura, Jesus censura também, censura. E aqui está um exemplo, ou seja, nós tivemos a graça, eu tive a graça, tu certamente tiveste a graça de nascer numa família católica, de ser batizado, de fazer a comunhão solene, o crisma, casar-se pela igreja, ser sacerdote. Temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de vivermos conforme o Evangelho, esforçarmos-nos todos os dias por cumprir na nossa vida aquilo que o Senhor espera de nós. É fácil? Claro que não. Ninguém nos engana. Dizia um teólogo colombiano: a vida cristã é para quem tem barba. Apenas para dizer que é algo difícil, mas que vale a pena. Não há vida feliz sem Deus. Deus é a razão da nossa existência. Por isso, eu gosto e digo sempre: a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.